menos dificuldade, e assim por diante. Quanto a criar estados de espírito favoráveis ao equilíbrio e bem-estar, lembramos o quanto eles também são fundamentais para a saúde. No início de setembro de 2003, os jornais noticiaram o resultado de uma pesquisa científica realizada na Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, comprovando que os pensamentos negativos enfraquecem o sistema imunológico, enquanto os positivos o fortalecem. Atividades de autoajuda, ou valores humanos, como prefiram chamá-las, quando bem orientadas, valorizam infinitamente essa questão dos pensamentos, desde o momento em que começam a formar-se na intimidade da alma. Também ajudam a desenvolver um sensor interno que alerte sempre que os pensamentos estejam a caminho de desviar-se para rumos incompatíveis com o bem próprio e geral. Pensem como seria proveitoso os centros espíritas criarem reuniões dessa natureza para seus trabalhadores e para o público externo, sob as luzes do conhecimento espírita e também dos saberes que o mundo moderno proporciona. O livro de nossa autoria Práticas para o Bem Viver contém inúmeros exercícios simples e práticos, que ajudam a relaxar e a desenvolver estados de espírito positivos, fraternos, pacíficos e confiantes. Os exercícios do 400 que o acompanha foram todos elaborados visando esses mesmos fins. A autoajuda apresenta inúmeras facetas, desde aquelas que ajudam as pessoas a pensar positivamente e a trabalhar suas emoções de forma saudável, até aquelas outras que atuam em nível físico. É poderoso recurso em nossa reforma moral e crescimento interior. Para ilustrar como ela pode ser bem utilizada, quando nos propomos a tanto, vamos contar o que aconteceu com Romano. A narrativa é verdadeira, embora o nome seja fictício. Romano decidiu-se, iria iniciar, de fato, a reforma interior. Vinha pensando nela desde que se tornara espírita, há mais de 15 anos. Lembrava-se dela sempre que ouvia alguma palestra ou lia algo sobre o assunto e dizia a si mesmo: eu preciso realmente me corrigir em muitas coisas, principalmente no que diz respeito à prepotência, que é o meu pior defeito. Mas os turbilhões da vida envolviam essas decisões nas brumas do esquecimento e, somente depois de novos atos ou atitudes marcadamente prepotentes, Romano se dava conta de que continuava o mesmo. O sonho que tivera naquela noite, porém, fora decisivo. Via-se perambulando pelo umbral, em ambientes horríveis, assustadores, e trazia no pulso um estranho bracelete com uma plaqueta de identificação, na qual estava escrito: Vale dos Prepotentes. A angústia que sentia era medonha, e o medo terrível que o dominava deixava inerte diante dos monstros que o cercavam, numa clara demonstração de que queriam levá-lo ainda mais para baixo, para zonas ainda mais tenebrosas. Despertou todo trêmulo, suando frio, e custou-lhe bastante entender que se tratara de um sonho. Não. Decididamente, não iria parar naquele horrendo lugar depois que desencarnasse. Cuidaria de corrigir-se quanto à prepotência, a partir daquele momento. Seria a sua prioridade absoluta. Passou então a pensar no assunto, meditar nele, analisá-lo, até concluir que o problema, a dificuldade, estava na memória. Ou na falta dela. Era preciso algo que pudesse lembrar-lhe continuamente a sua decisão, sempre antes de praticar a prepotência, a fim de poder frear-se a tempo porque, depois de vivida, só lhe restaria o arrependimento e novas promessas a si mesmo, novamente descumpridas. A sua mente voltou com insistência à cena do sonho e, particularmente, aquele estranho bracelete de identificação, como se ali estivesse a chave da questão. Quase deu um pulo quando uma ideia surgiu em seu pensamento. Saiu correndo e foi a uma loja de bijuterias onde comprou um bracelete, desses que tem uma plaqueta para gravar o nome. Pensou em mandar gravar os dizeres Vale dos Prepotentes, mas desistiu de imediato, pois o que mais queria era permanecer o mais longe possível daquele lugar, e resolveu deixar o bracelete sem qualquer inscrição. Não seria necessária. Na rua,
Achou-se um tanto esquisito e mesmo ridículo com aquele objeto no pulso, mas lembrou que qualquer sacrifício seria válido para escapar ao tenebroso vale. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, teve de correr quase 2 quarteirões para apanhar o ônibus, que cortara caminho. Indignado, ao pagar a passagem, dirigiu-se ao cobrador com aquele ar de superioridade que tão bem sabia ostentar. Por que vocês resolveram cortar caminho, passando longe do ponto? Ia dizer mais algumas verdades, mas, ao levantar a mão para assegurar-se, sentiu o bracelete e lembrou-se de seu propósito, da sua prioridade, escapar ao Vale dos Prepotentes. Enquanto isso, o cobrador respondia que o caso era com o motorista, cujos cabelos grisalhos podia ver do local em que se encontrava. Para amenizar, comentou, procurando o levar na brincadeira, vai ver, ele está tão velho e cansado que resolveu encurtar a viagem. Encontrou um assento vago, próximo ao motorista. Sentia-se indignado. Aquele homem não tinha o direito de cortar caminho e deixar pessoas esperando no ponto ou saírem a correr atrás do coletivo. Mas o contato da pulseira com a pele do braço formava uma espécie de elo psicológico com o propósito que fizera. Amansou o tom de voz e procurou fazer a pergunta com o máximo de gentileza: que foi que houve para o senhor cortar caminho? Já era um grande avanço porque, antes, teria logo começado a vituperá-lo pela falta de consideração para com os usuários. O interpelado olhou para ele, sorriu com simpatia e respondeu: é que tem uma carreta atravessada na rua de cima e não está dando para passar por lá. Romano sentiu-se envergonhado. Muito envergonhado. Julgar o motorista, considerando displicente e irresponsável. Era, aliás, a ideia que fazia deles. E aquele homem de cabelos grisalhos, sob o peso dos anos, precisando ainda trabalhar, sorrira-lhe com ar sincero e fraterno, dando a explicação. Que diferença entre nós dois, pensou. Eu, todo prepotente, achando-me cheio de direitos e ele, apesar da idade e dos desgastes naturais, dando-me explicações com amabilidade. Pensou nas vibrações pesadas que certamente enviara aquele homem através do pensamento e dos sentimentos antifraternos. Rapidamente modificou seu estado de espírito e passou a enviar-lhe vibrações positivas, benéficas, desejando-lhe sinceramente saúde, prosperidade, bem-estar. Romano passou o restante do trajeto a meditar no ocorrido, analisando a si mesmo, as suas posturas, de forma tão sincera e profunda como jamais fizera. Percebia com extrema clareza que a reforma íntima precisa estar entre as principais prioridades de quem realmente deseja realizá-la, que é necessário pensar nela continuamente, da mesma forma como costumamos pensar em algo que estamos planejando executar. Isto deve gerar memória e, com ela, aquele sensor interno que nos alerte sempre que estejamos a ponto de cometer o indevido. Essa censura antecipada é justamente um mecanismo de que precisamos a fim de podermos sustar nossas disposições negativas, antes que aconteçam. No impulso incontido, beijou o bracelete, sentindo-o, não como um amuleto, mas como um lembrete que iria ajudá-lo a se corrigir ou pelo menos a atenuar significativamente a sua prepotência. Sentiu-se feliz. Havia encontrado um roteiro e estabelecido um programa que, por certo, iria livrá-lo de um estágio no Vale dos Prepotentes, depois que desencarnasse. Abençoados caminhos da autoajuda. Uma receita simples e prática. Quando nos empenhamos verdadeiramente em nossa reforma íntima, ou crescimento interior, começamos logo a encontrar vários recursos que podem alavancar esse crescimento. E percebemos também quanto é importante buscarmos simplificar essa tarefa. No livrinho que deu motivação a este, nosso endereço de luz pede mudanças, apresentamos um desses recursos, que se resume em imprimir sempre em todo ser um sentimento de fraternidade ou de amor pleno, dentro de um enfoque alteritário. O amor, quando vivenciado junto com a alteridade, representa um extraordinário empuxo evolutivo.
No amor estão embutidas todas as demais virtudes, e na alteridade encontramos o melhor instrumento para uma convivência fraterna e harmoniosa. O amor inclui a solidariedade, a compreensão, o perdão, a ajuda mútua, a humildade. O amor exclui o despeito, a maledicência, os melindres, as fofocas, as críticas negativas, as malquerenças, o orgulho, a vaidade, o despeito, a ambição. Imagine-se a seguinte situação: alguém faz uma autoavaliação e conclui que está precisando corrigir-se do melindre, da vaidade, do egoísmo, da prepotência e do rancor, entendendo que deve priorizar o combate ao egoísmo, seu valor negativo mais forte, para depois passar para os demais, 5 ao todo. Mesmo que fique ligado, tempo integral, na determinação de liberar-se do egoísmo, quanto tempo levará para consegui-lo? E os outros 4 valores negativos restantes? Mas, se essa pessoa se fixa em apenas uma ação constante, a de imprimir em seus sentimentos o amor pleno, com essa única ação estará transmutando aqueles 5 valores negativos em positivos. Se acrescentar a esse foco a alteridade, com essa ação dupla, imprimir em todo o ser o amor e a alteridade estará trabalhando intensa e plenamente pelo ganho de valores morais e espirituais, ou seja, pela sua reforma íntima. Os sentimentos de amor e fraternidade no âmbito físico têm o poder de relaxar, eliminar estresse e possibilitar melhor circulação de energias no organismo, além de fortalecer o sistema imunológico. Equivale a saúde e bem-estar. No âmbito espiritual são o melhor antídoto para o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, a agressividade e tantos outros valores negativos. Predispõe a paz, brandura, bom relacionamento, compreensão, tolerância, equilíbrio e diversos outros valores positivos, abrindo caminhos para a sabedoria. O amor é um estado de espírito. A alteridade representa um elevado nível de compreensão. Os sentimentos fraternos e alteritários, envoltos em júbilo, refletem o esplendor das leis de Deus. Imprimi-los continuamente nas próprias emoções é caminhar nessa luz. Esta é uma das maneiras mais fáceis de crescer interiormente. Basta querer. Disputas pelo poder. Será que os modelos de organização administrativa mais utilizados nas instituições espíritas não estarão favorecendo disputas pelo poder? Se a direção da casa é constituída pelo presidente, secretário e tesoureiro, com seus respectivos vices, ou seja, por número mínimo de responsáveis, e é mudada a cada 2 ou 3 anos, como ocorre nos formatos habituais, isto certamente gera disputa eleitoreira, principalmente nas instituições de grande porte. No país, em ano de eleição, modifica-se o próprio ritmo de vida. Os poderes executivo e legislativo envolvem-se tão intensamente nas disputas pelo voto, ou seja, pelo poder, que acabam desenvolvendo ações ou omissões visando seus próprios interesses, em prejuízo da comunidade que administram, e quando acontece a mudança na direção, vem com ela a farra do bolo, cada qual querendo abocanhar os melhores pedaços, e muitos cargos são preenchidos com pessoas incompetentes, só porque fazem parte da panelinha. Isto é o que normalmente acontece, não só no Brasil, mas em toda parte. Também em muitas instituições espíritas ocorrem essas disputas pelo poder, em maiores ou menores proporções. Tais disputas são péssimas. Desarmonizam o ambiente e prejudicam o bom convívio, gerando animosidades, queixas, mágoas, críticas, ciumeira, rancores e até mesmo exclusões e discriminação, com prejuízos em todas as atividades da casa. Conheci recentemente um centro espírita de porte médio, onde são realizados trabalhos de cura. Já tinha ouvido falar sobre essa casa e muito do que ouvia vinha carregado com tons de censura e crítica, pelo entendimento de que não se pratica ali o puro espiritismo, já que as sessões de desobsessão são abertas ao público e há nas paredes retratos de Bezerra de Menezes e do Padre Cícero, durante a aplicação dos passes,
É possível sentir-se um cheirinho de incenso espalhando-se no ar, e como se não fosse o bastante, uma lojinha nos fundos do grande salão vende, além de livros espíritas, coisas tais como anjos, mantras e outros objetos da linha esotérica. Mas, quando entrei naquele centro, todas as minhas defesas, criadas pelos comentários que ouvira, vieram abaixo. Ali se respirava o mais puro amor, e pude perceber a presença de espíritos de elevada condição pela intensa emoção que tomou conta de mim, de tal sorte que mal conseguia segurar as lágrimas. Mais tarde, conversando com uma trabalhadora da casa, soube que ali há apenas 3 regras: amor, dedicação e caridade. Perguntei quem era o dirigente. Não sei. Acho que é fulano, respondeu, aquele médium que é responsável pelas curas, mas também tem Cicrano e Beltrano e outros que são responsáveis pelos passes, as palestras e o estudo do Evangelho. E o prédio? É de quem? Perguntei. Acho que é de fulano, pois foi ele quem o construiu, há mais de 10 anos. Estava impressionada. Como podia uma instituição como aquela, que atendia a grande número de necessitados de toda a ordem, não ter uma diretoria nitidamente constituída? Ou, quem sabe, era justamente esse fato que permitia a todos trabalharem sob uma única diretriz, a do amor. Ante a minha perplexidade, a companheira explicou: aqui não temos necessidade de eleições, nem mesmo de uma diretoria. Todos trabalhamos em harmonia, cada qual na sua função e ajudando os demais sempre que possível. Os dirigentes estão sempre nos incentivando a vivenciar os ensinamentos de Jesus e nos recomendam com muita insistência que devemos receber os que chegam a esta casa com muita amabilidade, com muita atenção e amor. A lei aqui é o amor, acima de tudo. Saí, refletindo que, certamente, é esse amor que possibilita a ocorrência de tantas curas que ali vêm sendo registradas ao longo dos anos. Será que aquela instituição teria conseguido criar e manter tal ambiente, se ali ocorressem eleições a cada 2 anos, com mudanças de diretoria, diretrizes, cargos e funções? Há alguns anos, conheci um centro espírita de grande porte, onde o presidente só era no papel na representação oficial da casa, mas esta era dirigida por um conselho, formado por todos os responsáveis pelas mais diversas atividades, desde a tesouraria até os serviços de limpeza, e qualquer trabalhador tinha o direito de participar das suas reuniões. Ali não havia uma diretoria, mas uma equipe trabalhando pelo bem da instituição e, principalmente, daqueles que a procuravam, necessitados de ajuda ou desejosos de conhecer o Espiritismo. Os responsáveis pelas mais diversas atividades do centro eram escolhidos, quando necessário, pelos conselheiros que ouviam os demais trabalhadores da instituição antes das escolhas. Assim, os mandatos não eram coincidentes, o que não gerava solução de continuidade. Mas há também no universo espírita instituições que nunca mudam a direção e, quando acontece de esta ser formada por pessoas realmente competentes e voltadas exclusivamente para o bem da casa, tudo corre bem. Mas quando esses dirigentes são pessoas incompetentes, personalistas, de natureza ditadora, fechadas para sugestões e críticas, nada vai como deveria ir num ambiente orientado pelas diretrizes de uma doutrina aberta e libertária como é espírita. Diante de tantos conflitos, problemas e indagações, não seria o caso de iniciar-se um amplo questionamento a respeito, visando encontrar melhores e mais adequados formatos administrativos para as instituições espíritas. Mudanças nesses formatos certamente representariam imensos ganhos para os centros e para o próprio movimento. Frei Beto. Falamos muito sobre alteridade, na parte que nos cabe neste livro. Para encerrá-la, nada melhor que pensar alguns trechos de um artigo que circulou na internet de Frei Beto sobre esse tema. O que é alteridade? É ser capaz de apreender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença.
Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem. A nossa tendência é colonizar o outro, ou partir do princípio de que eu sei e ensino para ele. Ele não sabe. Eu sei melhor e sei mais do que ele. Toda a estrutura do ensino no Brasil, criticada pelo professor Paulo Freire, é fundada nessa concepção. O professor ensina e o aluno aprende. É evidente que nós sabemos algumas coisas e aqueles que não foram à escola sabem outras tantas, e graças a essa complementação vivemos em sociedade. Como disse um operário num curso de educação popular, sei que, como todo mundo, não sei muitas coisas. Numa sociedade como a brasileira, em que o apartheid é tão arraigado, predomina a concepção de que aqueles que fazem serviço braçal não sabem. No entanto, nós que fomos formados como anjos barrocos da Bahia de Minas, que só tem cabeça e não tem corpo, não sabemos o que fazer das mãos. Passamos anos na escola, saímos com PhD, porém não sabemos cozinhar, costurar, trocar uma tomada ou um interruptor, identificar o defeito do automóvel. E nos consideramos eruditos. E o que é pior, não temos equilíbrio emocional para lidar com as relações de alteridade. Por isso, agora, substituíram o QI pelo QE, o quociente intelectual pelo quociente emocional. Por quê? Porque as empresas estão constatando que há, entre seus altos funcionários, uns meninos infantilizados, que não conseguem lidar com o conflito, discutir com o colega de trabalho, receber uma advertência do chefe e, muito menos, fazer uma crítica ao chefe. Aqui entra a perspectiva da generosidade. Só existe generosidade na medida em que percebo um outro como outro e a diferença do outro em relação a mim. Então sou capaz de entrar em relação com ele pela única via possível, a via do amor, se quisermos usar uma expressão evangélica, a via do respeito, se quisermos usar uma expressão ética, a via do reconhecimento dos seus direitos, se quisermos usar uma expressão jurídica, a via do resgate e do realce da sua dignidade como ser humano, se quisermos usar uma expressão moral. Isso supõe a via mais curta da comunicação humana, que é o diálogo e a capacidade de entender o outro a partir da sua experiência de vida e da sua interioridade. Segunda parte. Simone de Souza. A necessidade das relações sociais e a alteridade. A perfeição, como asseverou Jesus, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse isolado. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, afasta de si, voluntariamente, o mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, sua vida assemelha-se de um egoísta. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Utilizando-nos dessa afirmativa contida em o Evangelho segundo, iniciaremos nossas reflexões acerca da necessidade do convívio social para os homens e de um constante melhoramento desse convívio na busca do aprimoramento do espírito. Ele deixa claro que somente através do contato com as diferenças e nos embates de aceitação do outro é que vamos desenvolvendo amor, em busca da perfeição. Em tudo podemos observar como a administração divina nos agrupa, a fim de adquirirmos, nas experiências em comum, o conhecimento e a sociabilidade e, através do convívio, termos a oportunidade de aprender a dialogar, em permanente troca de experiências. A não aceitação das diferenças tem sido, desde priscas eras, a fonte geradora de inúmeros conflitos humanos. Cultivamos toda sorte de discriminação em face das divergências e diferenciais que nos caracterizam. Exclui-se, mata-se, escraviza-se por causa da diferença de crença, de cor de pele, de origem, de condição financeira, etc. Caminhando pela trilha da intolerância,
vamos observar muitos outros episódios lamentáveis, cujo rastro de sangue macula a história da trajetória humana sobre a Terra, por causa das diferenças, especialmente no campo religioso. Também no racial isto ficou patente na última Guerra Mundial, com a dizimação de milhares de judeus pelos nazistas. Alegando a importância da criação e manutenção de uma raça pura, foram condenados à morte os débeis, os deficientes, enfim, os diferentes de tudo que não representasse uma raça ariana. No Oriente Médio, as constantes guerras têm sido em nome da crença que possuem seus adeptos. Revestindo-se de verdadeiros representantes de Deus na Terra, matam, mutilam, julgam aqueles que são considerados infiéis. Em tudo podemos observar a percepção equivocada que o homem teve, e em muitos casos ainda tem, de Deus, numa concepção antropomórfica, que faz a distinção entre bons e maus, certo e errado, de acordo com os conceitos humanos, ou seja, um Deus que julga, condena, infringe as leis naturais, comete arbitrariedades, etc. Instituiu-se dessa forma normas humanas que legalizam a violência e a brutalidade, a intolerância e a desigualdade, disfarçadas de vontade divina. Valorizam-se tanto as diferenças que não se observa que somente a solidariedade conduz à planificação do amor em nós, e nos aproxima da proposta do Cristo de amarmos-nos uns aos outros. Escusarmos-nos de priorizar a reforma moral, especialmente nos meios espíritas, é continuar na maior miséria que o ser humano pode sofrer, que não é a do bolso mas a da alma. Num movimento em favor da paz em todos os âmbitos, Mahatma significa a grande alma. Gandhi afirmava que a violência é criada pela desigualdade, a não violência pela igualdade. Em sua luta por essa igualdade de direitos do povo hindu em relação ao povo inglês, ele utilizou-se do chamado ódio de preceito, em que o abominável era o pecado e não o pecador, e nessa linha de conduta e raciocínio apontava que desde que se vivia espiritualmente, ferir ou atacar outra pessoa é atacar a si mesmo. Ou melhor, na proposta da não violência ou desobediência civil, podemos atacar um sistema injusto, mas sempre devemos amar e respeitar as pessoas envolvidas. Observamos toda a coerência da sua luta e do seu pensamento, quando viveu tudo o que pregou, ainda que seu desencarne tenha sido através de um ato violento. Semelhantemente ao Cristo, Gandhi também nos últimos suspiros perdoou o seu algoz, deixando na história seu exemplo luminescente que lhe justifica o título de grande alma. Muito embora possamos elaborar um verdadeiro tratado de fatos históricos que retratam a intolerância às diferenças e observarem que eles culminaram, com o estabelecimento de atrasos e preconceitos de todo o jaez, ainda assim, vemos que através deles o homem conseguiu crescer, as sociedades tiveram a oportunidade de refletir, rever conceitos e estar hoje caminhando de maneira um pouco mais harmônica na jornada em busca do estabelecimento da tolerância e da paz. Dentro dessa proposta, de manutenção do respeito a todas as criaturas e ao desenvolvimento harmônico das relações, temos uma grande aliada, que é o estabelecimento de uma cultura autoritária, encetada pela Brade. Voltamos a nos reportar à citação no topo deste capítulo, que nos concita a refletirmos que sozinhos não podemos crescer, muito menos evoluir. O contato com o outro abre-nos um leque de possibilidades de exercício de vários valores e atributos que nos conduzem à perfeição, pois a aplicação da caridade nas relações interpessoais implica no respeito, na aceitação, na compreensão, na tolerância e, impreterivelmente, no exercício do amor, que é ao final um objetivo da alteridade. A sua aplicação melhora as relações sociais, não somente no lar, que consideramos nossa melhor oficina de trabalho para crescimento interior, mas também no convívio, no ambiente profissional, na instituição religiosa que estamos vinculados, nas relações sociais, enfim. A compreensão da nossa singularidade como indivíduos e das infinitas diferenças que nos caracterizam é o primeiro passo para a instalação de uma cultura autoritária,
o que não implica em conivência ou omissão em determinadas situações. A partir desse pressuposto, passamos a estabelecer dentro de nós a ideia de que a ninguém cabe o direito de julgar os valores do outro e começamos a nos perceber como irmãos, que, estando imperfeitos, fazem suas escolhas individualmente e aceitam que o outro, assim como nós por possuir seus valores e ideais, muitas vezes se distancia do protótipo que criamos de irmão. Importa nesse processo passarmos a perceber que o que nos separa não deve destruir o que nos une e que o outro, muito embora por caminhos diversos dos nossos, assim como nós, também está buscando seu roteiro de conduta, o que ao nosso ver pode parecer uma escolha equivocada, para outro pode ser o seu melhor modo de conduzir-se. Observemos a conduta de Jesus. Ele sempre expôs suas ideias e propostas de melhoramento da criatura, conduzindo o homem a tirar suas conclusões e fazer suas próprias opções, jamais impondo a quem quer que fosse seus valores e conceitos, dando-nos a lição imorredoura do respeito ao livre-arbítrio alheio. Indo de encontro a tudo que era estabelecido de aceitável no campo do convívio social, Jesus rompeu todas as fronteiras do preconceito e do que era instituído como normal, acolhendo leprosos, indo ter com cobradores de impostos, compreendendo prostitutas, respeitando os que pensavam diferentemente dele e permanecendo amoroso com o seu traidor, indo buscá-lo nos precipícios umbralinos após seu desencarne. Definitivamente, Jesus é o modelo e guia da humanidade, bem como um ser autoritário por excelência, e seu rastro de luz ainda permanece incandescente, mostrando-nos a imutável realidade de que ele é de fato o caminho, a verdade e a vida. Aplicando alteridade no convívio familiar. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e afeição levam os espíritos a se reunirem, formando famílias, mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova, e nisso está a tarefa. Santo Agostinho, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. A composição familiar em um mundo de provas e expiações nem sempre é feita por espíritos afins, mas por necessidades de reajuste em conjunto, tal qual uma oficina de crescimento mútuo em que todos temos ocasião de trabalhar. É nela que encontramos as oportunidades de burilamento e de aprendizado, que são, muitas vezes, as mais difíceis da jornada terrena. Em contrapartida, é onde podemos também conviver com espíritos simpáticos, companheiros de outras romagens, em aprendizados de amor, que nos ofertam grandes emoções e alegrias partilhadas. As experiências que nos são ofertadas no convívio familiar representam benditas oportunidades de evoluir, mas raramente acatamos esses convites, em razão do orgulho e do egoísmo que ainda residem em nós. No convívio familiar, podemos observar que existem aqueles que se escudam na proposta de querer o melhor para o outro, por isso impõem o que consideram como esse melhor, manipulando para que o outro faça o que eles querem, alegando que é por amor, por não quererem que o outro sofra, e assim por diante. Manipular, impor, induzir o outro a agir de maneira a nos satisfazer os caprichos, não é amar, mas a expressão tácita do egoísmo que ainda existe em nós. Através da aplicação da alteridade na rotina do convívio familiar, é-nos facultada a possibilidade de, em se respeitando as diferenças, estabelecermos o respeito mútuo, procurando não violentar o outro com as nossas expectativas do que consideramos ser o certo, o mais adequado, e jamais impondo-lhe algo, visando a nossa necessidade de satisfação. Respeitar, a nosso ver, é um dos melhores meios de vivenciar o amor. O mesmo se dá com relação a fazer uso da cordialidade e da delicadeza, que, muitas vezes, passa a inexistir no convívio familiar, por considerarmos dispensável um pedido de desculpas, quando estamos equivocados em determinadas situações.
É no ambiente familiar que somos fundamentalmente nós mesmos, sem artifícios, sem máscaras, sem disfarces. Atropelam-se tanto as regras das convenções sociais que atitudes simples como o uso das frases "me desculpe" e "me perdoe", quando estão para ser ditas, dão a sensação de que entalaram na garganta e não conseguem ser verbalizadas ou pronunciadas. Por essa dificuldade de expressarmos o mínimo de humildade, passamos o recibo de que isso não é necessário, que é dispensável, pois o outro entendeu que não queríamos magoar, e assim perdemos a oportunidade de exercitar tanto a humildade quanto o amor. Certa vez, uma pessoa muito amada nos falou que era bem mais fácil magoarmos alguém que sabíamos que nos amava, que magoarmos a um estranho, por intuirmos que o estranho provavelmente revidaria no ato, o que é sempre uma possibilidade. Especialmente em família, acreditamos que o outro sempre estará disponível a nos compreender, muito embora a recíproca não seja verdadeira, e vamos levando a relação com a barriga, deixando para amanhã o amor que podemos aprender no hoje, esperando sempre que a iniciativa seja do outro e não nossa. Ou então, caímos na tentação de desistir do outro, simplesmente por não ser fácil encontrar as semelhanças que conduzam a um diálogo sereno e fraterno, afirmando de chofre que o outro não tem jeito. Façamos uma reflexão. Já imaginou como seria se Deus pensasse assim de nós? Assim, estamos sempre esperando receber o que muitas vezes não concedemos, agindo com o outro diversamente do que gostaríamos que fosse feito a nós, esquivando-nos da tarefa que somente a nós cabe, de trabalharmos nossas imperfeições, transferindo essa responsabilidade ao outro ou a algo externo a nós, expressando mais uma vez o nosso egoísmo e tornando-nos fundamentalmente infelizes e insatisfeitos com os nossos semelhantes. Nesse torvelinho de transferências, passamos a esquecer que estamos no lugar que necessitamos estar, convivendo com quem necessitamos conviver e tendo a oportunidade de ouro que pedimos a Deus de reajuste e reparação, que seria a porta da felicidade que poderíamos ter no agora, optando pela alteridade que conduz ao amor. É possível aplicar a alteridade no ambiente profissional? No contato laboral, em que nos encontramos com criaturas também diferentes, em circunstâncias diversas da familiar, em que a hierarquia se manifesta mais claramente, em que necessitamos fazer uso das máscaras que escondem o nosso verdadeiro eu, também nos deparamos com situações nas quais o uso da alteridade melhoraria substancialmente o convívio, especialmente na compreensão de que estamos lidando com um outro ser humano, também espírito imortal, que igualmente como nós anseia por paz e equilíbrio. Por um enfoque autoritário, cai por terra a ideia de que estamos lidando com um algoz e passamos a compreendê-lo como um irmão de jornada, com o qual temos que conviver bem mais que com um familiar, pois, em razão da jornada de trabalho, passamos mais tempo no emprego que no lar. Certamente, o ambiente profissional muitas vezes não propicia oportunidades de reflexão ou de estabelecimento de uma cultura humanitária, por causa dos compromissos, prazos e metas a cumprir, da concorrência interna, etc. Mas uma postura autoritária sempre representa um poderoso instrumento para o melhoramento das relações interpessoais. Algumas empresas já compreenderam que a produtividade é bem maior quando há funcionários menos estressados, de bem consigo mesmos e com os companheiros de trabalho. É uma tendência dos tempos modernos, embora muitas ainda permaneçam desconhecendo essa tendência e sufocando ideais tão nobres. Mas ainda que você esteja vinculado a uma empresa que seja meio termo um dos extremos citados, antes de explodir internamente, com o colega mais próximo, ou com o cliente do outro lado da linha, permita-se respirar profundamente e pensar no que você queria para si, se estivesse na condição do outro. Refresque a mente por segundos, pensando que tudo é passageiro e que você tem o que muitos queriam e não tem, que todos somos dignos de uma oportunidade, somos filhos de um mesmo Pai, que estamos todos caminhando numa mesma estrada, pela qual inevitavelmente passaremos várias vezes e que é melhor tapar os buracos,
tirar as pedras do caminho, jogar boas sementes para que elas germinem e embelezem suas margens, do que fazer buracos, pôr obstáculos e enfeiar o percurso que certamente veremos de fazer de volta. Pensar no melhor, fazer o melhor, querer o melhor sempre tendo o outro como ponto de partida, é iniciar um processo de crescimento interior que nos conduzirá inevitavelmente à extinção do nosso egoísmo de maneira paulatina e constante. Mas existe sempre aquele irmãozinho que é o nosso calcanhar de Aquiles, o teste constante é nossa paciência e tolerância, aquela criaturinha que nunca está como esperamos que esteja. E aí, como ser espírita e autoritário, sem deixar-se envolver pelas sombras e pelos sentimentos infelizes, desperdiçando a oportunidade de crescer? Para tanto, é necessário começarmos por compreender que ninguém é feliz por ser desagradável. Na vida todos atravessamos circunstâncias que nos aborrecem e nos conduzem à tristeza, à frustração, à raiva e a emoções diversas que consideramos difíceis. Isso pode complicar ou atrapalhar nossas melhores intenções de aplicar a alteridade no ambiente profissional. Assim, o melhor é sempre optar pelo amor e pela compreensão, aplicar a política da indulgência, abunando o companheiro que está atravessando um período difícil e observando que aquela postura que muitas vezes parece empáfia ou superioridade pode estar mascarando um pedido de socorro. Lembremos sempre, somos todos criaturas em processo de aprendizado, não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. Percebemos agora que temos duas opções básicas nas relações laborais conflituosas: continuarmos nos desgastando dia após dia, adoecendo, aborrecendo-nos mutuamente, ou, ao contrário, buscarmos, através da tolerância que nos conduz à alteridade, observar o que podemos extrair de positivo desse convívio inevitável, respeitando e procurando no outro o que nele há de admirável e reconhecendo, ao mesmo tempo, as nossas próprias limitações e imperfeições. Também é importante buscar caminhos alternativos para um convívio mais saudável, encontrando o caminho do meio, como diria Buda, para a aceitação do outro não apenas como um colega de trabalho, mas como um irmão que, assim como nós, está nesse mundo de provas e expiações para crescer e aprender. Essa aceitação vem para nós como um refrigério para a alma, muito embora isso represente um esforço constante até o alcançar de um clima fraterno, extensivo a todos no ambiente profissional. A nossa constância na manutenção da alteridade servirá também como um exemplo para o outro. A diretriz primordial para a consecução do objetivo do ser autoritário em todos os momentos é a boa vontade e o querer ser, consorciado com a perseverança. Não há nada que se consiga sem o esforço, pois o Cristo já nos advertia: batei, batei e abrir-se-vos-á. De nada adianta querer que as coisas mudem, se a mudança não começa em nós e por nós. Muitas vezes, vemos em reflexo no outro aquilo que reside em nós, especialmente no que tange aos defeitos e imperfeições. Outras vezes, por exacerbação do nosso orgulho, cremos que devemos exaltar a nossa verdade em detrimento da verdade do outro e gritamos aos quatro cantos do mundo a nossa razão, quando na maioria das vezes importa saber calar. Esse é um dos mais óbvios sinais de poder sobre si próprio. Calar-se nos momentos críticos para não ajuizar sobre o que não se tem condições no momento, é também ser autoritário. Xenócrates, há mais de 300 anos antes de Cristo, afirmou: me arrependo de coisas que disse, mas jamais de meu silêncio. Essa mensagem nos faz refletir sobre a importância do uso da razão e do silêncio nas situações difíceis que atravessamos, no convívio com os nossos semelhantes. O silêncio nos faculta o tão importante tempo de que necessitamos para refletir sobre as soluções e opções que podemos ter, antes de proferirmos nosso veredicto. Isto, no entanto, não deve nos conduzir ao pieguismo, à covardia ou à omissão. Trocar a discussão improfícua, o discurso inflamado, pelo silêncio ou por um sorriso fraterno pode fazer toda a diferença do mundo no final das contas. E se, aliado a isso,
sobrar equilíbrio para proferir mentalmente uma prece e dirigir um pensamento de paz para o outro, com certeza, já se terá trilhado, no mínimo, um bom trecho no caminho da compreensão. Essa é também uma ferramenta útil no âmbito do convívio na instituição espírita. O melhoramento nas relações interpessoais na casa espírita e alteridade. Felizes serão os que disseram a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado, mas infeliz daqueles que, por suas dissensões, retardarem a hora da colheita. O Espírito de Verdade, capítulo 20, item 5. Especialmente para nós que estamos, por escolha, diante de qualquer tarefa espírita, cuja necessidade de passarmos a introjetar nos nossos psiquismos os conceitos que muito facilmente distribuímos nos contatos com o público em geral, quer seja em palestras ou preleções, nos comentários do Evangelho, no atendimento fraterno, nas atividades mediúnicas ou como doutrinadores. Esses conceitos, que tão fartamente sabemos distribuir, devem ser intensamente vivenciados por nós mesmos no contato com os confrades que conosco dividem o espaço físico da casa espírita, na condição de colaboradores voluntários. O que se distribui de conceito para um outro deve, antes de mais nada, atingir o nosso coração, espalhar-se por dentro de nós e refletir-se na nossa conduta. Essa nada mais é que a proposta da reforma íntima que devemos nos impor quando abraçamos a doutrina espírita, caminho da nossa evolução. Para corroborar com essas ponderações, utilizamo-nos de uma frase de Francisco de Assis, que muito apropriadamente assevera: é inútil caminhar para qualquer lugar a fim de pregar, a não ser que a nossa caminhada seja a nossa pregação. Devemos reconhecer que, pelo fato de estarmos adeptos da doutrina clarificadora, buscando seguir os seus postulados, não significa dizer que somos criaturas melhores que as outras que buscam seu equilíbrio em outras filosofias de vida ou religiões. Daí concluirmos que os que fazemos as instituições espíritas estamos nela com nossas qualidades e imperfeições, buscando a cada dia aprimorar o que é bom e transmutar em valores positivos o que ainda há a ser melhorado nos nossos psiquismos. Muito embora nem todos os confrades estejam conscientes dessa proposta, fazendo a parte que lhes cabe para a melhoria íntima, em boa parte, encontramos no movimento espírita em geral criaturas que já se predispuseram a esposar as lições luminosas da codificação, fazendo de suas vidas exemplos para muitos de nós. Nazareno Tourinho, no livro Relações Humanas nos Centros Espíritas, traça um perfil dos irmãos com os quais podemos nos deparar na casa espírita e que podem vir a causar-nos embaraços no convívio diário. Segundo ele, estão assim catalogados: os amargurados, os maledicentes, os complexados, os presunçosos, os levianos, os neurastênicos, os pessimistas, os arrédios, os fantasistas e os atormentados. Para cada um dos tipos, ele tece considerações diversas das razões que assim os qualificam e de como auxiliá-los através da tolerância, da compreensão e da caridade, atributos da conduta autoritária. A nosso ver, um tipo em especial, o maledicente, pode ser melhor tratado com o antídoto indicado pelo autor e que também é o conselho multimilenar do Cristo, do vigiai e orai, compreendendo que esse é um estado transitório pelo qual, se não mais estamos, por certo, já passamos. Perder-se na crítica pura e simples, ou nos apontamentos das imperfeições alheias, em nada contribui para o melhoramento das relações interpessoais dentro da instituição espírita. Ao contrário, denota simplesmente o descuido que se tem para com o todo, pois, quando condenamos a fogueira um confrade, estamos nos condenando também. Cabe a todos nós a busca das soluções que irão nos clarear a jornada, melhorando o caminho do viandante com quem caminhamos. No que se refere ao uso equivocado que muitos ainda fazem do conhecimento que adquiriram na seara espírita e que nela labutam na condição de voluntários,
podemos nos utilizar da sabedoria do espírito de Manuel P. de Miranda, que tanto auxiliou no trato das obsessões, quando encarnado, e que hoje, na pátria espiritual, nos traz à luz verdades imutáveis da continuidade da vida além túmulo e das vicissitudes a que estamos sujeitos pela inobservância aos compromissos assumidos antes da nossa vinda ao plano físico. Ele nos explica que aqueles que, em conhecendo os postulados da codificação e da doutrina consoladora e não fazem uso correto do conhecimento adquirido, optando por uma postura não condizente com a do bom aprendiz, tem sua razão de ser em face das heranças ancestrais negativas e das múltiplas vinculações com o vício, cujos resíduos permanecem por longo período impregnando o perispírito. Nem sempre o candidato à edificação de si mesmo consegue o objetivo a que se propõe. Para que isso aconteça, torna-se imprescindível todo o empenho e sacrifício pessoal, renunciando às fortes tendências perturbadoras, a fim de realizar a transformação moral imprescindível à felicidade. Essa citação está contida na obra Tormentos da Obsessão, psicografada por Divaldo P. Franco, página 131. Por sinal, é uma obra ímpar, de leitura recomendável e obrigatória a todos nós, os espíritas. Podemos assim observar que não temos como exigir perfeição, pois estamos todos na condição de aprendizes, reconhecendo, entretanto, que somente o conhecimento das verdades não é suficiente para a manutenção da proposta de melhoria íntima, sendo imprescindível a vivência dos postulados, o sacrifício pessoal e a renúncia ao que muitas vezes arrebatadoramente nos atrai. E a melhor forma de vivenciar os postulados é no contato com o outro, ainda que seja difícil ou complicado em algumas circunstâncias. Aproveitando o ensejo da citação da obra Supra, reproduzimos o que se segue sobre o conhecimento intelectual, que nos leva também a reflexões acerca do saber, que tantas vezes tem gerado distanciamento entre uns e outros confrades. Isso ocorre por causa das diferenças culturais ou de conhecimento doutrinário, quando os mais dotados desses conhecimentos, em alguns casos, consideram-se ou são considerados distintos dos demais e até mesmo intitulados de defensores da pureza doutrinária, assemelhando-se àqueles doutores da lei, cuja conduta Jesus repudiava. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbando-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente os preconceitos de toda a ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Deus pôs o conhecimento na cabeça, para bem conduzir o indivíduo através da razão. Porém, o sentimento foi colocado no coração para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. A tendência dos senhores da verdade é ficarem sozinhos, lamentavelmente, pois ninguém gosta de estar ao lado de quem sempre sabe de tudo, negando ao outro a oportunidade de dar sua opinião ou tirar as suas próprias conclusões, esquecendo-se de que o conhecimento é tão abrangente que não cabe numa só cabeça, o que levou o filósofo grego Sócrates a afirmar com extrema lucidez: só sei que nada sei. Aplicando o princípio da alteridade no convívio na casa espírita e fazendo a opção pelo caminho mais fácil, que é o do respeito aos valores individuais, consorciado com a compreensão de que estamos todos imperfeitos, a dificuldade de aceitação começa a ruir, dando espaço a um ambiente mais fraternal e bem mais condizente com a propositura de Kardec, cujo lema é trabalho, solidariedade e tolerância. Habituamo-nos tanto às sombras, que temos a tendência de sempre complicar o simples. Respeitar as escolhas e as limitações alheias é fácil, se assim quisermos que seja. Uma construção mental possui a dimensão que o seu projetor quer que possua. A partir do momento em que nos predispomos a enxergar tudo com a luz clarificadora da compreensão e do respeito, tudo fica mais simples, mais fácil, mais acessível.
E não se trata aqui de querermos ser simplistas ao ponto de fazer vista grossa para graves problemas de convívio. Trata-se tão somente de tentarmos fazer a nossa parte pela compreensão que a doutrina espírita nos fornece, de que fundamentalmente estamos em níveis diferentes de evolução, e por essa razão, também possuímos diferentes níveis de compreensão e de aplicação dos postulados espíritas em nosso viver e em nosso proceder. Numa determinada ocasião, quando expunhamos as ideias que hoje tomam corpo neste livro, de buscarmos um consenso para viver melhor dentro da casa espírita, uma amiga muito cara ao coração nos disse que tudo aquilo que falávamos era muito bonito de se ouvir, mas que era impraticável, uma utopia, e que jamais deixariam de ocorrer certos deslizes de conduta que observamos por aí. Naquele instante, sentimos uma ponta de frustração por perceber que quem estava mais próximo de nós ainda não sonhava junto conosco. Coube-nos, naquele momento, somente uma resposta: temos que sonhar para que se torne real, porque a soma dos desejos calcados no bem encontra eco em sentimentos semelhantes que pululam no cosmos e se concretizam. Essa certeza que nos anima e fortalece a cada dia, na busca de soluções. Observamos que é muito comum ouvir-se o lamento de companheiros de jornada do quanto tem sido complicado conviver com X ou Y na instituição espírita que está vinculado, e compreendemos que, de fato, existem ocasiões em que um companheiro põe o outro em situações delicadas. Mas atribuir a responsabilidade da reversão do quadro a um único elemento é não querer enxergar que a solução repousa sobre os ombros de ambos, pois somos todos responsáveis uns pelos outros. Também se ouvem comentários quanto à formação de panelinhas ou grupos apartados do todo da casa, o que causa constrangimento e dá vazão à maledicência a condutas reprocháveis, impróprias de um trabalhador da causa do Cristo. Situações assim têm levado alguns companheiros a optarem por sair da instituição, isto quando não são gentilmente convidados a retirarem-se. Para melhor compreendermos esse tipo de associação humana, vamos nos valer das explicações dadas por Alberto Almeida, eminente expositor espírita paraense, num debate ocorrido no primeiro encontro estadual espírita do interior do Paraná, realizado na cidade de Foz do Iguaçu, em 1998. Em seu entender, na medida em que essas panelinhas formam facções dentro da entidade espírita, em que nós compomos determinadas ações que estão apartadas do conjunto, não somos uma equipe de trabalho que faz parte desse conjunto, seremos um grupo de companheiros que está atuando dentro do movimento, rompido com a unidade da casa. Então, esse movimento, nessa circunstância, causa um descompasso. Ele é perverso para a instituição e também para a panelinha, comprometendo o conjunto inteiro. Dessa forma, é preciso reconhecer a diferença. Enquanto nos identificamos com alguns companheiros, formamos uma equipe de trabalho, mas quando dela nos isolamos, achamos que só nós fazemos o certo e que os outros fazem o errado e vice-versa. Com isso criamos vários centros dentro de um centro espírita. Observamos que esse tipo de aglutinação tanto pode ser positiva quanto negativa, a partir do sentimento que a anime, bem como é natural compreendermos que as pessoas se consorciem pela força da afinidade. Cabe-nos lembrar, entretanto, a seguinte assertiva encontrada na resposta dada a Kardec à questão número 298 de O Livro dos Espíritos: da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. A utilização da alteridade irá nos ajudar a compreender e a trabalhar melhor a questão das diferenças comportamentais de todos os que nos propomos a ser trabalhadores voluntários na casa espírita. O que se torna imprescindível de ser compreendido, antes de mais nada, é que todos são úteis e necessários dentro da casa espírita, muito embora não haja a simpatia perfeita que se refere ao Espírito Verdade, reportando-se a semelhança dos pensamentos e sentimentos na questão 302, de O Livro dos Espíritos. No desenrolar do convívio dentro da casa espírita, não há o melhor ou insubstituível,
Apesar de encontrarmos quem assim equivocadamente se intitule ou seja por outrem eleito. Todos somos necessários e úteis, com as nossas diferenças comportamentais e idiosincrasias, aceitas ou não. O que observamos nesses anos em que temos tido a honra de ser servidora do Cristo, dentro da proposta espírita em algumas casas, é que existem confrades que criam uma espécie de idolatria por uma determinada pessoa, tecendo comentários que podem vir a gerar vaidade naquele de que é alvo, diferenciando-o dos demais.